Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Meu nome é Maria Cardoso. Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos, mais uma vez com convidados especiais, falando sobre tecnologia, liderança, vida pessoal e tudo aquilo que a gente pode entender e trazer para todos vocês. Inclusive, na semana passada, a gente esteve aqui com o Fábio de Freitas, não é mesmo? E o Henrique, que é o nosso editor, né, ele se emocionou com a história do Fábio e ele compartilhou isso com a gente. Eu achei muito legal, porque esse é o objetivo do nosso podcast, é ouvir as histórias das pessoas, né? Porque todo mundo tem uma história, então queremos ouvir. E hoje o nosso convidado aqui, vamos lá, é um líder visionário em tecnologia da informação com mais de 20 anos de experiências em grandes empresas do setor de varejo, financeiro, serviços e telecom. Ao longo da sua trajetória, atuou em posições estratégicas de liderança em organizações renomadas como Netshoes, Múltiplos, tá certo. Pão de Açúcar, Livraria Cultura, GPTW e Rede Santa Catarina. Pai da Vitória e do Gabriel e esposo da Cláudia. Bem-vindo, Jesus Garcia. Esqueci alguma coisa, Jesus? Não, perfeitamente. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito honrado em estar participando aqui com vocês. Bem-vindo, Jesus. É uma alegria para nós recebê-lo aqui. Então, vamos entender a sua história, Jesus, que é uma história e tanto, né? Eu acho que quem te conhece te admira. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não te admire, né? Mas vamos entender essa história do comecinho. Onde você nasceu? Vamos lá. Nasci em São Paulo. Eu sou filho de imigrantes espanhóis. Os meus pais, na verdade, o meu pai... Eu tenho uma história interessante também de como que meu pai e minha mãe vieram para o Brasil. Meu pai ele veio para o Brasil antes da minha mãe. Ele veio sozinho. E com o dinheiro só da passagem de vinda, sem ter dinheiro para voltar, se desse alguma coisa de errado. Fala assim... Corajosos, né? Naquela época, isso daí era... Atravessar o Atlântico já era complicado. De navio, porque não tinha condições de avião naquela época, né? Foi na década de 50. Então, meu pai veio para trabalhar como operário, ganhando salário mínimo. Começou numa fábrica de borracha, de operário no turno da madrugada. Com o primeiro salário ele já comprou alguns balões, aquelas bexigas, né, da própria fábrica, e foi vender na feira pela manhã. Então ele saía do turno dele e já ia vender para complementar a renda. Já tinha um jeito de empreendedor, então. Isso. Então, desde aquela época, ele teve uma vida assim, bastante focada no esforço, no trabalho e fazer com que desse certo. Depois disso, ele virou cobrador de ônibus da CMTC, né? Companhia Municipal de Transportes Coletivos, né? Exatamente. Só quem tem acima de os cabelinhos aí sabe do que nós estamos falando. Sabe, né? Do que estamos falando. Cabelo silver foi bom. E depois ele abriu um pequeno comércio. E nesse meio tempo, por cartas, ele pediu a minha mãe em casamento. E 6 meses depois, eles estavam casados por procuração. Olha só. E a minha mãe veio de navio para o Brasil. E a minha infância, a minha vida toda, eu nasci e cresci no Brasil. E toda a minha vida foi sempre a família distante e com pouca comunicação na época, de quando eu era criança. Sim. E trabalhando no comércio, no varejo, desde criança. Muito bom. Desculpa, a história do meu pai é muito parecida. Ele veio para cá com 18 anos, também veio de navio, e aí depois fez aqui a vida dele, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas assim, é impressionante a coragem que eles tinham, né? Porque a gente fala, hoje é muito fácil, entre aspas, você ir para um lugar ou outro, a gente vai falar muito tecnologia, a gente consegue estudar tudo antes de ir, né? Eles não tinham essa possibilidade, era muito pouca informação que se tinha, né? Então, assim, a coragem já era um ato, assim... E vinha na sorte, né?
sem saber nada, né? Sem saber nada. E vários amigos, várias pessoas conhecidas acabaram desembarcando em locais diferentes e até não planejados, né? Alguns foram para a Argentina, outros foram para o Brasil e assim foi. E você, falando, nasceu aqui no Brasil, etc., você viveu em que região aqui de São Paulo? Eu vivi na região leste de São Paulo. Quando eu nasci na Vila Diva, que é um dos bairros da região leste de São Paulo, e depois, com 4, 5 anos, eu fui para São Mateus, que era um bairro novo que estava em expansão. Meu pai abriu um pequeno comércio de bebidas, uma adega, né, na ocasião. E aí a minha infância toda, a infância e a adolescência foi em São Mateus, na zona leste de São Paulo. É quase o extremo da zona leste, né, São Mateus? Porque eu estava quase até então, na época, né, quando eu nasci também, quase no outro extremo da zona sul, que era o Socorro. Então, a gente tinha aí quase 60 quilômetros, 50, 60 quilômetros de distância, né? Mais ou menos né? Isso. Então, é bem ao extremo, um lugar, na ocasião, com bastante... com muitas necessidades básicas, né? Então tinham grandes desafios na ocasião, pessoas com menos poder aquisitivo, mas foi um momento de aprendizado e crescimento também. Você era uma criança assim, super estudiosa ou era mais travessa? Depende para quem você for perguntar. Então tem que contar a verdade aqui, não importa o ponto de vista, né? Eu tenho uma coisa que ficou marcado. Meu pai, ele sempre falava assim, este chico vai levar uma bomba de que não vai passar de ano, que não corre um livro nela mano, não lo veo com um livro nela mano, né? E aí no final eu passava, e aí eu acabava surpreendendo ele. Então eu era estudioso, mas eu não era aquele que ficava 10 horas estudando. Eu focava e depois eu ia brincar, fazia o que tinha que fazer. Era estudioso, pero não muito, né? Estudioso, pero não muito. Então, deixa eu perguntar para você. Aí você terminou o colégio, você já começou a trabalhar? Quando eu saí do ginásio, eu fui para um colégio técnico. Isso foi, eu acho que, uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida. Eu tive a sorte e a oportunidade de ir para uma escola técnica. Então, eu fui na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Então, foi bem bacana, porque era uma escola com período integral, 3 anos de colégio, né? Depois da época saía do ginásio e ia para o colégio, que é o ensino médio, e era profissionalizante. Então, eu já saí dessa escola técnica com um diploma de técnico em eletrônica. Então, isso daí me ajudou muito no início da minha carreira. E desde criança, eu sempre gostei muito de tecnologias, de como que as coisas funcionavam. Quebrava os brinquedos, assim? Eu quebrava, montava o brinquedo, desmontava. Tinha uma eletrônica ao lado da minha casa e eles jogavam fora equipamentos que já não dava mais. Eu ia lá, desmontava, ficava fuçando. Então eu tinha essa curiosidade desde criança. E eu fiz esse curso técnico em eletrônica. Assim que eu saí do curso técnico, eu tive a grande oportunidade de trabalhar na Itautec como técnico em eletrônica. E aí que começou tudo. Começou eu indo trabalhar na Itautec para fazer a automação bancária do Banco Itaú. Então foi um momento bastante relevante na minha vida. Legal. Jesus, a gente costuma dar uns recados aqui, né? Sim. Um dos recados que eu vou dar, porque é a minha opinião. Então, como é um programa aberto, a gente fala o que a gente pretende, né? Eu acredito muito na escola técnica. Eu não fiz uma escola técnica, né? No extremo da Zona Sul ali não tinha muitas opções. Eu era um cara medroso, então eu vivi no colégio do pré até o 3º ano do atual ensino médio, porque eu não queria
na verdade, perder os amigos que eu tive ali durante minha vida toda, que ainda temos até hoje um grupo ali onde a gente se reúne de vez em quando. Na minha opinião, o Brasil precisa investir em escolas técnicas e acabar quase com o ensino tradicional. Porque a gente precisa formar gente boa. A gente falou isso com o Fábio no último programa também. Só tem uma maneira de mudar o país. É com educação. Não vejo outra maneira. Exatamente. Eu concordo em gênero, número e grau. Para mim, a escola técnica foi um divisor de águas e me colocou no campo profissional. Imagina só, o meu pai, ele tinha até o 4º ano do ensino primário. A minha mãe também. Então, eles não tinham condições de me dar a instrução dentro de casa. Eu tive que ter toda a instrução fora de casa. E o ginásio e o fundamental que eu fiz foi do Estado, foi bastante importante, mas na escola técnica foi um grande divisor de águas. Ali eu tive a oportunidade de me preparar para uma vida profissional. E uma coisa importante, e eu concordo que a escola técnica ela precisa ser uma política pública, porque quando você tem uma escola técnica, o jovem ele já está inserido no mercado de trabalho. Ele já tem uma profissão. E na nossa área tem vagas sobrando, né? De tecnologia. Nós conversamos sobre isso, né? O Brasil podia ser a Índia, né? O que a Índia fez em termos de tecnologia, nós podíamos ter feito. Exatamente. Mas ainda tem chance. Ainda tem chance. Precisamos correr atrás. Vamos com calma aí. Empolgação. Vamos com calma aí, que eu quero ainda entrar aqui numa questão pessoal aqui com Jesus. Sim. Como que você conheceu a Cláudia, Jesus? Essa parte é uma parte que poucas pessoas sabem. Uhum. Eu acho que, de forma pública, sim, eu acho que é a primeira vez que eu vou estar colocando. Opa, fica à vontade, tá? Se não puder, a gente corta aqui. Não, eu tenho o maior orgulho. Eu acredito muito em Deus, acredito muito no destino. E eu acho que as coisas fluem para um caminho sempre do bem quando você está fazendo as coisas certas da forma certa. Depois que eu fiz a escola técnica, eu fui trabalhar na Itautec e depois, em paralelo, eu comecei a trabalhar... em paralelo, eu comecei a fazer uma faculdade. Então, eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi uma faculdade de matemática. Então, eu me formei como bacharel em matemática. Depois eu fiz engenharia elétrica, depois eu fiz especialização em administração de empresas, mas isso aí é outra etapa. Voltando de como eu conheci a Cláudia. Um dia eu estava no centro acadêmico, tinha uma mesa de ping-pong, alguns chamam toque-toque, outros ping-pong, outros tênis de mesa, e a gente estava confraternizando lá. Eu estava sentado num banquinho junto com um amigo meu no fundo da sala, quando a Cláudia entrou na sala, a primeira vez que eu a vi. Eu virei para o meu amigo, falei assim: tá vendo aquela menina? Com ela eu me casaria. E eu nunca tinha dito isso sobre ninguém na minha vida. A primeira vez que eu falei isso. Olha só. O sorriso, o jeito, a espontaneidade, aquilo me atraiu assim de imediato. E veio alguma coisa de imediato. Aí eu fui arrumar um jeito de chegar perto dela, de me aproximar. E tive um desafio lá de uns 3 meses tentando convidá-la para tomar um café. E ela foi bem durona. Já tinha um fator importante hoje em dia, a resiliência, né? Que legal. E nós estamos juntos há 38 anos. Nunca nos separamos. Somos muito felizes. Temos 2 filhos maravilhosos e ela é minha companheira da vida. Eu tenho que agradecer a Deus o que eu recebi como família. Parabéns pela história.
Cláudia, tá ouvindo? Ó. Uma declaração. Declaração assim, ao vivo aqui. Ao vivo. Henrique, faça um corte, manda pra Cláudia esse corte. Vai guardar lá. Ela sabe disso. Eu falo isso. Eu levo o café da manhã para ela todos os dias, na cama. Bom. Eu levei para vocês esse final de semana. Levei esse final de semana. Não, levei esse final de semana. Não é todo dia. Não é todo dia, só tá toda semana. Por favor, todo dia. Aprende aí com Jesus. Mas eu acho que isso são coisas que vão reforçando os relacionamentos. E eu acho que a Cláudia, ela sempre foi o amor da minha vida, mas ela mostrou a real pessoa que ela é em todos os momentos de adversidade que nós tivemos. Então ela foi e tem sido uma companheira assim espetacular, ímpar em todos os sentidos, nos melhores e nos mais desafiadores momentos das nossas vidas. E você teve bastante momentos desafiadores. Quer contar um pouquinho para a gente, Jesus, sobre a Vitória? Conto. Nós temos 2 filhos maravilhosos. A Vitória hoje, vai fazer daqui a alguns dias 20 anos de idade e o Gabriel tem 23 anos de idade. O Gabriel, ele está fazendo medicina, está no 5º ano de medicina. Um orgulho muito grande que nós temos dele. Ele é assim um jovem maravilhoso, bonzinho, inteligente, tudo de bom. Isso daí depois você manda uma edição também para ele. Vamos ter que fazer vários cortes aí. Henrique. E a Vitória, ela tem sido uma luz na nossa vida e também um grande desafio que Deus nos deu. Ela, com 1 aninho de idade, ela teve uma questão. Ela não estava se sentindo bem, a gente levou ela ao médico, depois levamos ao hospital. E por uma questão que não vem ao caso aqui agora, ela teve um erro médico. E esse erro médico fez com que ela tivesse uma parada cardiorrespiratória com 1 aninho de idade. E essa parada cardiorrespiratória gerou sequelas gravíssimas que a acompanham até hoje. Então, hoje ela está numa cadeira de rodas, ela está sem poder andar, sem poder falar, sem poder se alimentar sozinha, sem poder ir ao banheiro sozinha. E a gente está nesses 18 para 19 anos em um desafio, buscando tratamentos e buscando alternativas para que ela tenha uma vida melhor. E graças a Deus, graças ao empenho da Cláudia, o Gabriel, que tem sido também fundamental nesse contexto como um todo, os anjos que entraram nas nossas vidas, as enfermeiras, cuidadoras, eu tenho uma gratidão muito grande. E eu conversei muito com Deus quando ela estava em coma. Ela estava em coma total e eu conversei com Deus. Falei assim, Deus, se o Senhor permitir que ela fique aqui com a gente, eu prometo que eu vou dar o meu melhor para ela e para minha família. E é o que eu tenho feito. Hoje a gente tem buscado todo quanto que é tipo de tratamento, equipamentos, terapias e o mais importante, amor. Eu dou no mínimo 200 beijos nela todos os dias. E ela gosta. Eu vi ela o vídeo adora. comprovando, inclusive. Ela adora. Dela. Ela adora. Eu danço com ela na cadeira de rodas. Eu amasso ela, brinco com ela. É assim, só quem está passando por isso sabe o quanto é desafiador e, ao mesmo tempo, o quanto é uma bênção que Deus confiou isso na nossa família e a gente está cumprindo a nossa parte.
A Vitória e o Gabriel não poderiam ter pais diferentes. Tinham que ser vocês. Foi escolhidos. Tem coisas que Deus faz que a gente não entende, né? Mas a gente tem que confiar sempre que o caminho está correto, né, Jesus? E conta para nós um pouco, porque nos últimos episódios nós já tivemos, assim, eu me emociono bastante, né? O Lúcio esteve aqui com a gente, o Fábio de Freitas também. Ambos têm ali situações, são diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, né? De dificuldades, né? Porque os filhos também são especiais. Você quer abordar esse assunto aqui com a gente, contar um pouco dessas dificuldades, do que a gente, enquanto sociedade, de uma maneira geral, deveria fazer para ajudar não só na inclusão, mas nos tratamentos, você que está vivenciando isso? Claro, sem problema nenhum. E eu acho que nós temos muito mais crianças, jovens e adultos com necessidades especiais do que a gente imagina. E Sim. A inclusão não é só rampa de acesso. Também é rampa de acesso. Mas o mais importante, a inclusão, ela passa pela educação do povo. E a educação, não no sentido de ser bem educado ou mal educado, mas esclarecimento, como que as coisas funcionam, o que é adequado, o que não é adequado. As pessoas às vezes não sabem. E ao não saber, não conseguem interagir de uma forma adequada. Então, não sabem, tem preconceitos, né? Eu falo que só quem vive essa situação sabe o que é. E eu abertamente vou falar aqui, né? Eu estava ali com 16 para 17 anos, acho. E pela primeira vez encontrei um rapaz de cadeira de roda chamado Paulo na minha sala de aula. No primeiro momento aquilo foi um choque, assim, né? De imaginar que tinha alguém assim, né? Depois eu virei um dos amigos assim, mais próximos dele, aquele que fica empurrando a cadeira de rodas para cima e para baixo, isso é legal. Brincando com ele, de que ia empurrar ele um dia na Brigadeiro Luiz Antônio para ladeira abaixo, buscar ele embaixo, porque meu pai fazia isso com um carrinho de criança comigo, né? E a gente só entende quando a gente participa, né? Porque no começo dá um susto na gente de como que você vai reagir, o que você vai fazer, né? Então, é difícil, né, Jesus? É realmente importante essa questão da educação para que as pessoas saibam como interagir também com essas pessoas, não? E a gente vê de tudo. A gente vê pessoas que, de fato, poderiam ter uma atitude diferente. Por exemplo, uma vaga especial em um supermercado. Se você parar para olhar hoje, descer aqui agora, ir no próximo hipermercado e olhar quais são as vagas especiais e quantas estão com o cartãozinho DEFIS, tudo adequado, com a pessoa certa. Muitas pessoas não cumprem isso de uma forma adequada. Mas eu entendo que isso é uma evolução que está por vir. Cada Sim. vez mais temos mais pessoas que cumprem, que respeitam e que eu acho que é esse o contexto. Eu sempre olho o lado positivo. Falando de inclusão, a gente estava buscando uma escola para Vitória. Quando ela estava na época de estar no ensino fundamental. A gente foi atrás de algumas escolas particulares. E várias escolas particulares, elas nos deram como resposta: não estamos preparados para recebê-la. Aquilo rasga o nosso coração. Coração de um pai, de uma mãe. Sim, posso imaginar. Poxa, eu não consigo colocar a minha filha nesta escola, vocês não podem se preparar? E não fazia parte da estratégia da escola. Eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Aí a gente foi para uma escola pública, uma escola da prefeitura, na esquina da minha casa. Chegando lá, fomos super bem atendidos. E aqui fica um recado para os nossos governantes. Nós temos boas políticas públicas,
boas políticas de inclusão. Às vezes isso daí não está sendo muito bem divulgado. Ela foi super bem acolhida. Mas sabe onde ela foi melhor acolhida? Nos conte. Com os amiguinhos e as amiguinhas na escola. A gente tem várias situações que são, olha, toca positivamente o coração de um pai. Tem uma amiguinha dela, que se chama Emily. Ela não era uma pessoa de grandes posses, ela tinha o contexto familiar dela. Ela chegou para a mãe dela e falou assim: mãe, troca o pãozinho que você manda para mim, porque você manda aquele pãozinho francês. Eu quero pão de forma, mais molinho, para poder dividir com a Vitória. Que bacana. Isso de coração legítimo de uma criança. Genuíno. Isso sem dizer, e aqui também, as amigas dela se juntaram para passar cola para ela. Que elas estavam preocupadas que todas iam passar de ano e a Vitória talvez não passasse quando fosse fazer a prova. Então elas estavam passando cola para fazer com que ela passasse de ano e elas continuassem amigas no ano seguinte. Ai, que bacana. Isso sem dizer... Isso que é senso de comunidade. Né? Levar ela para comer o lanche. Se posicionar, falar assim, olha, eu sei que a gente pode pegar um bolinho para cada um, mas para a Vitória ela vai pegar quantos ela quiser. Uau. Na merenda. Olha só. Então essas coisas eu acho que a gente tem que tem que exaltar, né? Exaltar e reconhecer. Nós temos grandes pessoas no nosso poder público, grandes projetos e grandes profissionais. Eu acho que a gente tem que sempre reconhecer isso aí. É importante, né, mostrar os dois lados. Sim, sim, muito bacana. E como eu falei, a sua história realmente, Jesus, emociona. Né? Acho que não tem uma pessoa que a gente não fale, eu conheço Jesus, né? Tem uma história incrível. E realmente, assim, parabéns. Parabéns como pai que você é, né? Parabéns para a Cláudia pela mãe incrível que ela é. Porque com muito certeza obrigado. Vocês são abençoados. Porque a gente convive, né? A gente falou isso nos outros programas, né? Convivo com isso também, né? Não tão próximo, porque quando é da gente tá ali no dia a dia, né? Mas com minha irmã e vejo as dificuldades que ela tem, né? A minha irmã tem a Manuela, que tem síndrome de Sofas, como a gente estava conversando um pouco antes. E é uma dificuldade para arrumar uma escola, porque ela exige dedicação integral, precisa de alguém olhando o tempo todo, né? Então realmente é magnífico essa força de vontade e o que vocês fazem. Parabéns. Muito obrigado. Agora eu quero saber, Jesus, você falou ali um pouco, né, seu contato com tecnologia desde criança, né? Você me fala, quebrava os brinquedinhos ou montava, enfim, né? Mas ali já levando bem para o lado profissional mesmo, continue falando para a gente um pouquinho desse contato com tecnologia. Você começou ali como, não sei se analista, hoje é um termo mais atual. Como que você começou aí? Sempre é o menino que mexe com o computador. É isso mesmo. No começo você falou que eu tenho 20 anos, mais de 20 anos, e isso é verdade, mas é bem mais do que 20. Se for contar todos os momentos, eu acho que isso é uma... É 20 só de gestor, né? Na verdade. É 20 só de gestão. Exatamente. 20 só de gestão, fora todos os outros desafios que eu tive. Eu, desde criança, eu gostei muito de tecnologia, de eletrônica. Eu colecionava uma revista que se chamava Nova Eletrônica. Tudo começou por aí. Então, eu tinha essa revista e lá falava sobre componentes eletrônicos, sobre tecnologias e entre outras revistas.
que eu olhava bastante. Então, eu gostava bastante de mexer com isso. E aí eu tive a sorte de participar de um colégio técnico e eu entrei na Itautec como técnico em eletrônica. Eu fazia instalação dos equipamentos. Eu comecei instalando aqueles terminais de autoatendimento, instalando caixas, instalando redes de comunicação de dados. Então, toda a infraestrutura dentro de uma agência bancária, eu fazia essa instalação. Então, começou por aí. E de lá, passei por uma outra empresa, depois o Grupo Pão de Açúcar durante 12 anos, e lá eu era analista, né? Eu não lembro exatamente qual era o termo, se era analista de infraestrutura, analista de sistemas, e eu participei do momento também bastante relevante de crescimento do Grupo Pão de Açúcar. Então, foi um momento que o Grupo Pão de Açúcar estava construindo muitas lojas. O Grupo Pão de Açúcar estava fazendo muitas fusões e aquisições. Então, estava juntando, comprava a Paz Mendonça, comprava a Peralta, comprava a Rede Barateiro, e a gente tinha que juntar tudo isso daí dentro de uma rede só. Então, um MBA. Foi um MBA. Então, eu tive muita sorte na minha vida de estar na empresa certa, no local certo, no momento certo. Não é sorte, não. É aproveitar a oportunidade que aparece. Porque eu falo assim, às vezes ela aparece ali, a gente falou isso com o Fernando Rostock aqui, ele comentou isso e a gente tem repetido isso. Assim, olhem as oportunidades, porque elas estão aí. Então, quem olha a oportunidade e vê e se engaja, certamente dá certo. Eu tenho um ditado que vai mais ou menos nesse caminho, que assim, quanto mais cedo eu acordo, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É impressionante, como as coisas se conectam. É isso aí, é isso aí, é isso mesmo, né? Você passou por empresas ali renomadas, teve experiências, né? Como a gente falou aqui, né? A Netshoes, a Livraria Cultura. Como que foi, assim, os desafios aí dentro dessas empresas que você se recorda, que foram ali muito importantes, marcantes? Vamos lá, eu tive vários desafios importantes. Então, do Grupo Pão de Açúcar, eu passei por empresas do tipo Telefônica, passei pela Sonda IT. Eu vi até Portugal Telecom, né? Então, Foi. Premises do Grupo Portugal Telecom. Então, eu tive a sorte, né, de trabalhar em grandes empresas e com grandes desafios. Eu posso citar alguns. Por exemplo, quando eu trabalhei na Premises do Grupo Portugal Telecom, eu era diretor de tecnologia da Premises, só que eu passei a cuidar de um consórcio de 3 empresas, que foi a Premises, a Telefônica e a Indra, uma empresa espanhola. E esse consórcio ele administrava toda a produção de tecnologia da Vivo, né, de telecomunicações. E tinha um time de 450 pessoas embaixo de mim, né, com as gerências e tudo mais. E o grande desafio na ocasião foi administrar essa estrutura. E não era desafio técnico, era administrar o cliente, as suas necessidades e as suas características, e equipes de 3 empresas diferentes juntas num único grupo. Com culturas diferentes. Com culturas diferentes, com objetivos diferentes. Que é onde as coisas pegam. Exatamente. E no consórcio, originalmente era para ter o rodízio entre os diretores. Cada ano era um diretor de uma empresa. Eu acabei renovando, porque depois a Premises foi vendida e eu acabei indo para outra empresa que eu dei continuidade no trabalho. Mas surgiam coisas assim impressionantes. O mais impressionante é administrar pessoas, administrar situações. E tanto que algumas coisas ocorrem e você vai ganhando maturidade. E a cultura das empresas e dos países são diferentes.
para ter uma ideia, uma coisa que eu achei bem interessante, o diretor da Indra, que é essa empresa espanhola, que é um espanhol que veio para o Brasil, ele, num determinado momento, ele chegou com toda a naturalidade, ele falou assim, olha, eu irei fazer o possível para te tirar da sua posição, para eu ocupar essa posição. Num primeiro momento, eu levei um susto, porque a nossa cultura não é tão transparente assim. Transparente assim. Mas depois eu falei assim, olha a honestidade dele. E ele foi fair. E uma coisa há de se reconhecer. Depois que aconteceu isso com a Vitória, ele teve o carinho, o cuidado de ligar para a Cláudia e falar assim, olha, eu estou aqui na Espanha, já tinha passado todo esse contexto, o consórcio já tinha finalizado, inclusive. Ele não pegou meu lugar para dar, mas foi uma coisa super fair, de ambas as partes. Ele teve o carinho, o cuidado de ligar para minha esposa, para Cláudia, e falar assim, eu estou aqui na Espanha, eu sei o que aconteceu com a Vitória, o que você precisar, eu estou à sua disposição. Bacana. Mas é isso, né? Assim, o fato de alguém querer a sua posição, na verdade, isso é absolutamente natural. Eu não vejo problema Sim. nisso. Mas desde que seja como você falou, né? Tem que ser muito transparente, muito fair, porque é isso que faz as pessoas se movimentarem, né? É a gente querer sempre, né? Porque eu falei assim, nós não fomos de uma certa maneira, né? Não sei se você compactua dessa ideia, nós não fomos preparados para ser empreendedores aqui no Brasil. Nós fomos preparados para trabalhar numa empresa e galgar posições então, assim, desde que seja aberto, né, e claro, sem a famosa passagem de rasteira, não tem problema nenhum. Sim. Né? Eu acho que isso faz parte, né? E que a pessoa esteja preparada também para o que ela quer, né? Exato. Tem que estar ali preparado tecnicamente, né? Os não só falar, né? E não só falar, porque aí é fácil. Eu também quero a cadeira de CIO. Você trabalhou no Banco Real? Trabalhei no Banco Real também. Porque eu vi ali, quando foi? Que ano que foi? Vixe, isso aí foi em 86, se eu não me engano. Que eu trabalhei em 85 no Banco Real, foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei como caixa, já de cara, assim, para mim era uma alegria, né? Porque moleque trabalhando no caixa já ganhava um valorzinho razoável ali, né? Que me propiciou entrar no meu consórcio, né? Para quem não sabe, a gente fazia muita coisa de consórcio. Eu comprava videocassete, comprava micro-ondas, tudo através de consórcio. Não era tão fácil quanto é hoje, não. É isso aí. Eu trabalhei no Banco Real lá na Avenida Paulista. Avenida Paulista 1374, tem coisas que a gente não esquece. No 5º subsolo. Uau. Então tinha os estacionamentos, depois no 5º subsolo tinha o RPD, Real Processamento de Dados. Então ali estavam os computadores lá, os mainframes, e a gente ia trabalhar, tinha uma sala-cofre lá, a gente passava por uma porta com uma eclusa lá com duas portas, com toda a segurança. Então foi um momento lá bem interessante também da minha vida. Que a gente dá uma vasculhada na vida das pessoas antes de chegar, né? Porque, assim, a gente precisa buscar os assuntos, né? E é interessante porque eu falo assim, a minha experiência no banco me ajudou muito a entender pessoas. Porque você trabalhar no caixa, no contato direto com as pessoas, é um desafio. Porque naquela época, né, primeiro, a gente não tinha tanta coisa de tecnologia no banco. Então, você tinha que atender e eram filas grandes, por mais que os bancos eram os grandes empregadores ali por volta dos anos 80 até o comecinho dos anos 90, né? E cada pessoa de um jeito diferente, né? Vinha o office boy com um monte de coisas, vinha uma mãe de família, vinha um pai, vinha o dono da Caloi. Eu tive a oportunidade de atender o dono da Caloi de bermuda, chinelão, né? Assim, e cada um com um estilo diferente, né? Cada um com um estilo diferente. Então eu falo assim, lidar com pessoas é o que a gente tem que viver, por mais que a gente ame tecnologia, né? E assim, foi um aprendizado muito grande, Jesus, muito grande, trabalhar diretamente com o público. Mas eu vou pegar o teu gancho, Marco, e voltar um pouquinho no tempo. Eu tive uma experiência muito positiva, desafiadora e positiva, quando criança, junto com meu pai, no comércio.
Então, naquela época, não tinha essa história de trabalho infantil, não tinha nada disso. Né? Isso na década de 70, por aí. O meu pai, ele tinha um pequeno comércio, né? E ele ia fazer entregas. E durante as entregas dele, ele pedia para eu ficar tomando conta da adega e atendendo o público. E imagina, naquela época não tinha um computador, não tinha uma lista de preços, não tinha nada, era tudo de cabeça. E aí quando meu pai saía, eu que tinha que atender, eu cobrava, eu fazia tudo. E os preços das coisas... Quantos anos, Jesus? Eu tinha uns 10 anos de idade, 8 ou 10 anos, era bem novinho. Aí eu tinha que aprender a me virar também. Então, na hora que chegava alguém, falava assim, eu quero, sei lá, 5 tubaínas, 2 sodas, uma Coca-Cola. Então, eu pegava, fechava a conta, sabia o preço de tudo. E na hora que chegava alguém e pedia alguma coisa que era fora da curva A, né? Era uma coisa que não se vendia tanto. Eu não perdia a venda. Eu chutava um preço. Eu falava assim, bom, isso aqui custa mais ou menos tanto, né? E via qual que era a reação. Se a pessoa falasse assim, olha, tá muito caro, nossa, que caro que é isso, eu falava assim, olha, o negócio é o seguinte, meu pai, ele foi fazer uma entrega, daqui a pouco ele tá de volta. Se você quiser, assim que ele chegar, ele pode te dar um desconto. Olha só. Ligeiro. E aí eu ia tendo que tocar. Depois eu brigava com meu pai, falava assim, pai, só tem que colocar uma lista de preços. E eu nunca consegui essa lista de preços. Tá tudo na cabeça dele. É surreal a diferença de uma criança de 10 anos lá atrás das crianças de hoje, né? As crianças de hoje não sabem nem fazer troco, né? Que não usa mais dinheiro. Não... É verdade. É bem diferente. Você, Jesus, se especializou ali em projetos de fusão e aquisição? Nesse período você estava no Pão de Açúcar ou não? Eu não diria que foi uma especialização. As coisas foram acontecendo e me levaram para isso, né? E eu acabei tendo uma oportunidade de trabalhar muito com isso. Então, na época do Grupo Pão de Açúcar, teve muita fusão e aquisição das outras redes que eram adquiridas. Então, a gente tinha que fazer trabalhos de tecnologia para trazer essas redes o mais rápido possível. Então, eu, em conjunto com outros coordenadores e outros gerentes, a gente tinha que fazer alguma coisa que fosse simples e rápida. Por exemplo, chegou uma rede barateiro. Então, como que a gente vai integrar essa rede barateiro dentro de todo o nosso contexto do Grupo Pão de Açúcar? Não cabia você chegar e falar assim, olha, vamos instalar um novo sistema na rede barateiro, teria que fazer novo treinamento. Então, o que a gente fazia? A gente usava o mesmo sistema da rede barateiro, deixava o jeitinho que estava, então quem estava na loja não mudava nada, a operação continuava igualzinha, só que a gente colocava um servidorzinho para fazer a conversão. Então pegava tudo que era coletado da rede barateiro, convertia e apresentava para mostrar o resultado de uma forma unificada. E a recíproca também é verdadeira. Então, já naquela época, na década de 90, a gente tinha que buscar alternativas de focar não na tecnologia, mas usar a tecnologia como um meio para fazer com que o mais importante acontecesse, a operação ficasse de forma fluida. E foi o que aconteceu. Então, depois disso, várias situações aconteceram nesse sentido. Jesus, nós vivemos, eu falo assim, eu sou muito grato pela área de tecnologia. Ela me deu tudo que eu tenho hoje. A vontade de estudar, não é só o dinheiro, né? A vontade de estudar, a vontade de procurar coisas novas. E a gente viveu, né, o boom da internet, na verdade a chegada do microcomputador, a internet, né, junto com ela ali o e-mail, os sites, depois e-commerce, agora inteligência artificial. Conta um pouco como é que você viveu cada uma dessas etapas, como isso influenciou a sua vida também pessoal ali, como é que isso se intercala, né? Porque eu falo assim, a gente não pode parar de estudar. Então como é que você
viveu esses momentos todos, e agora a gente falando também de inteligência artificial e outras coisas aí para frente? Olha, excelente a tua pergunta, Marco, porque essa oportunidade que eu tive, que você teve, que nós tivemos, eu acho que é uma oportunidade assim que algumas vezes na nossa história ocorreu. E uma coisa que é comum, e se você for estudar, falando sobre tecnologia, quando alguma coisa é criada, vamos pegar a inteligência artificial, por exemplo. A gente não sabe a capacidade, onde que isso vai chegar. Não sabemos. A gente não tem a menor ideia. Ninguém tem a menor ideia. E eu dou alguns exemplos da história. Na década de 50, final da década de 40 para 50, foi criado o transistor. O transistor, quando ele nasceu as pessoas olhando para ele, falando assim, ele está substituindo a válvula. Então teremos televisores menores, rádios menores, não vão esquentar tanto. Era a visibilidade que existia na ocasião. Hoje, se você pegar aquele parque instalado da NVIDIA, o que tem lá dentro? Um monte de transistores. Um monte de transistores. Então, a capacidade que isso chega é uma coisa que a gente não tem a visibilidade. Internet, a mesma coisa. Eu lembro que quando surgiu a internet, eu estava doido querendo acessar a internet. Na década de 90, eu entrei na internet. Antes disso, eu usava a BBS, né? BBS. Que é uma tecnologia anterior. Quem tem o cabelo silver vai lembrar disso também. Quem não tiver o cabelo silver, é só pesquisar o que é BBS na internet, que vai ter lá. Que é fácil de fazer hoje em dia, né? Que é fácil de fazer. Você descobrir qualquer coisa. Mas foi algo assim, ao mesmo tempo, foi legal. E na hora eu falei assim, poxa, bacana, mas o que mais que dá para fazer? Porque quando a internet nasceu, era um motor de busca. Sim. Era um grande diretório. Você chegava lá no Yahoo, nas ferramentas de busca. Usando o Netscape. Netscape, chegava lá, buscava e apareciam algumas respostas, alguns links, não tinham todos os sites bem estruturados. E o que a internet se transformou? Ela foi criando camadas de serviços. Isso sim mudou a nossa vida. Você tem bancos que hoje você tem serviços que você não precisa ir para a agência. Você tem comunicação que você conversa com qualquer pessoa ao redor do mundo, sem precisar ter nenhuma infraestrutura maior. Você tem serviços de saúde, serviços de educação, aproximou famílias, melhorou a medicina, melhorou tudo, e em camadas. E eu vejo que no caso da inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. A gente está na primeira camada, que é mais ou menos comparativamente com a internet, a gente acessando com o Netscape. É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. E há de vir um monte de outras coisas que vão agregar nisso, e coisas que a gente não sabe ainda o que é. Quando a internet foi criada, ali atrás, a gente realmente não imaginava a proporção que isso ia tomar, o que você falou, né? Então, para quem não sabe ainda, então, meu avô morava em Portugal. Eu não o conheci pessoalmente, porque era quase impossível. Meu pai queria ir com toda a família para Portugal, levar todos nós, em 5. E isso, no passado, era assim, quase impossível, porque o valor envolvido para isso era muito grande. Então, como é que a gente se comunicava? Através de carta. Então, eu mandava uma carta pedindo selos para o meu avô, né? Isso demorava 30 dias para chegar. Depois ele mandava um retorno para mim com os meus selos e com umas mensagens sempre. E isso demorava 60 dias, né? Entre a carta e a carta voltar. Hoje, você falou, né, da tecnologia assim, né? Você abre uma sessão
Google Meet, no Teams ou em qualquer lugar, e você fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e inclusive não gasta um valor muito alto, né? Porque se você já tiver seu pacote de internet, você não gasta mais nada do que aquele lindo daquilo. É isso aí. Né? Quando surgiu o telefone, para você ligar para Portugal, era um valor tão absurdo. O telefone já era um absurdo. O telefone era um absurdo, né? De expansão, né? Né? Para quem não sabe, às vezes o telefone custava R$6.000, né? A dinheiro da época. $6.000. Né? Então, assim, era um valor assim absurdo, né? Então, de repente, as coisas mudaram da noite para o dia, né? Um telefone passou a custar R$50 ali, né? Quase que a pronta entrega. Né? Aí vem celular, vem essas coisas todas, e como isso impacta fortemente as nossas vidas, né? Porque é o que você falou, hoje você não precisa quase ir ao banco, né? Você consegue, inclusive, fazer hoje uma consulta remota. Isso aí. Na medicina, né? Então, como essas coisas vêm ajudar a gente no dia a dia, né? É isso aí. O pessoal até pergunta como é que vocês conseguiam fazer as coisas, né? Como é que vocês conseguiam se deslocar de um lugar para outro sem ter um Waze, sem ter um Google Maps ali para te ajudar. Fala assim, né? A gente colava páginas no guia e traçava a rota. E torcia para não ter uma rua que virou de mão. Você sabe que eu sempre gostei muito de tecnologia e sempre fui um early adopter num monte de coisas. Idem. E uma das coisas que eu fui early adopter foi justamente na parte de GPS. Então, eu lembro quando eu fui na minha lua de mel, eu fui para a Espanha. E na ocasião, eu já usava GPS, mas não tinha mapas. Então, era GPS marítimo, que você colocava os pontos de interesse, então dava um trabalho danado de você achar qual era o ponto, colocar latitude, longitude, colocar referência. E você tinha uma seta que te indicava o caminho, né? Que se você tivesse de avião ou de navio, era uma reta. Mas às vezes você se deparava que tinha um rio lá, você tinha que achar uma ponte para atravessar aquele rio. E eu lembro que meu tio, ele falava assim, nossa, eu vivo aqui na Espanha já tem 70 anos... E você conhece melhor a Espanha do que eu, os caminhos. Eu falei assim, aqui, tio, é tecnologia. Olha só. Quais projetos de todos, né, agora olhando o todo, você se recorda que foram tanto os mais desafiadores, quanto também aqueles... Tem sempre aquele projeto que nunca vai esquecer, né? Assim, teve um resultado bacana ali. Conta um pouquinho desses projetos que estão aí, guardadinho aí no seu coração. Ah, legal. Tem vários. Eu não posso deixar de citar. Bom, no próprio Grupo Pão de Açúcar, o projeto de expansão da rede foi algo assim muito grande. Então, trazer todas as empresas que foram adquiridas, fazer a expansão, foi muito trabalho e um resultado muito bacana, porque a gente viu o resultado na prática. Naquela época, um dos projetos que eu fiz no Grupo Pão de Açúcar, hoje é arroz com feijão, mas naquela época tinha um grande desafio no Grupo Pão de Açúcar, que é o seguinte: a expansão tinha que ser muito rápida. Então, podia-se construir uma loja em 60 dias, desde estar na terraplanagem até a loja inaugurada, 60, 90 dias, depende do tamanho da loja. E as telecomunicações do Brasil, na ocasião, elas levavam de 1 ano a 2 anos para entregar uma linha de dados, para ter comunicação de dados com aquela loja. E como a gente ia inaugurar uma loja sem linha de dados? Então, tinha um desafio enorme. Ali eu fiz um projeto que foi bem legal, que foi uma rede satélite para possibilidade de inaugurar a loja em 40 dias. Hoje você faria isso com a Starlink? Você podia colocar liga na caçamba tomada de uma ali. picape lá, você ligava na tomada, está resolvido. Mas na ocasião foi um projeto bem desafiador. Imagino. Na TAM, na época, foi um outro projeto bem grande que nós fizemos, foi para entrar na Star Alliance.
Então, a TAM ela tinha um objetivo de entrar na Star Alliance e, para isso, precisava trocar todos os sistemas e os processos desse contexto como um todo. Então, foi um projeto de mudança de sistema, era um sistema interno, a gente colocou um sistema de mercado, né? Na ocasião foi o Amadeus, tinha o Sabre e o Amadeus, que eram os dois grandes. Alguma coisa da Cita vocês usavam lá? Você sabe que eu tenho uma passagem pela Cita, que eu já fui diretor Eu vi, por isso que eu coloquei aqui. Eu trabalhei na Varig Logística, né, e tinha relacionamento com eles. Eu falei, a gente estava lá perto em algumas coisas. Exatamente. Então, eu representava a TAM no board da Cita como um dos diretores que faziam parte lá do contexto lá de estratégia da Cita, né? Para quem não sabe, a Cita é uma empresa que ela provê toda a infraestrutura aeroportuária compartilhada. Então, na hora que você chega no aeroporto, você tem lá uma posição de check-in e ela está com a empresa aérea A, ela acaba de fazer o check-in, aí dali a 1 hora você chega no mesmo check-in e a empresa aérea B. Então, muda tudo, eles mudam o contexto e a infraestrutura é compartilhada, é a mesma. Então, esse foi outro grande projeto, foi a implantação da mudança de sistema, processos, integração com os parceiros de agências de turismo, de viagens e tudo mais. Outro grande projeto que deu bastante orgulho foi na Rede Santa Catarina de Hospitais e Escolas, que a gente fez um projeto chamado Transformação, que de fato transformou a rede. Então, até então, cada hospital tinha a sua base de dados separada, os seus processos separados, e esse projeto de transformação, em resumo, ele juntou tudo num pacote só, então você passa a ser um paciente da rede e não mais um paciente daquela unidade. Então, se você tinha sido atendido, por exemplo, na Casa de São José, no Rio de Janeiro, e depois veio ser atendido aqui no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, o teu prontuário ele aparece e ele se integra. Isso sem dizer as inovações que a gente implementou na Rede Santa Catarina. E aí conecta muito com essa questão do desafio e do propósito. Então, uma das coisas que é super relevante é você trabalhar com propósito. Então, isso daí é uma das coisas mais importantes que tem. E na Rede Santa Catarina, eu tive essa felicidade. Então, lá, quais os tipos de projetos que nós implementamos? Por exemplo, um projeto que faz a monitoração dos sinais vitais de quem está na UTI. E não é uma monitoração, só a monitoração. É uma monitoração com inteligência artificial. Na hora que os parâmetros começam a mudar, antecipadamente, você gera um alarme, não porque o batimento cardíaco caiu, mas porque a combinação de caiu o batimento cardíaco, aumentou a pressão arterial e mudou a temperatura do paciente, aquilo é uma previsibilidade de que tal situação pode ocorrer. Em que ano foi isso? Isso foi em 2019. Legal. Ou seja, a inteligência artificial vem há muito tempo, mas começando mesmo foi... Né, implementei um projeto em 2017, por isso que eu te perguntei isso para ter uma noção. Então, também bem no comecinho. Ou seja, então, foi bem no comecinho. Muito antes do boom de agora, né? Foi antes de ChatGPT, toda essa onda que tinha. Então, foi um projeto super bacana, super relevante, que me deu muito orgulho de ter a chance de estar participando desse projeto. Foi bem bacana. Tá bom. Você teve um outro projeto de ato junto à Livraria Cultura, de busca de livros? Foi. Esse aí é uma outra coisa interessante também, que assim... E aí eu sei que aqui quem está escutando tem profissionais já mais maduros, tem pessoas que estão no começo de carreira. Uma das coisas que eu quero enfatizar é assim, qual que é o grande desafio de
todo executivo. Você que quer ser um executivo, qual que é o teu maior foco? O que você precisa focar? Você precisa focar nas pessoas, no resultado, no negócio. Não foque na tecnologia. A tecnologia é consequência. E como foi esse projeto? Esse projeto foi, deixa eu ir lá e perguntar para o vendedor de uma loja de livros como que os livros são vendidos. E aí começou a ter um monte de insights, um monte de ideias. E uma das coisas era, eu vendo o livro, muitas pessoas chegam aqui e buscam o livro pela cor da capa do livro. Eu quero um livro que eu vi na mão de um amigo meu, que era um livro com a capa vermelha e amarela, e falava de um menino bruxo. E o vendedor fala assim, isso aqui é Harry Potter, tal edição, assim, assim, assado. Mas como que eu levo essa experiência para o e-commerce? Como que eu faço a mesma experiência positiva que existe numa loja dentro de um e-commerce? O que a gente fez? A gente usou tecnologia. Primeiro foi identificar o que o negócio precisava. Que essas possibilidades ali poderiam gerar. Aí depois a tecnologia. E na hora de chegar na tecnologia, a gente indexou 10 milhões de capas de livros. 10 milhões. E o percentual de cor de cada uma delas. Então a tecnologia, e aí eu tinha uma pessoa que era muito boa em tecnologia, conseguiu lá um extrator de olhar os pixels da capa do livro e qual que é o percentual de cor de cada uma delas. Então isso aí virou um dado. Então possibilitou você buscar, clicar, eu quero um livro com capa vermelha e amarelo e colocar o texto embaixo. E ele traz todos os livros com capa vermelha e amarela na sequência. Então, esse foi um projeto que até me rendeu um prêmio de inovação, que foi bem bacana. Mas mais do que a tecnologia em si, eu acho que o pulo do gato é buscar onde que tem a necessidade, como que as coisas funcionam. Você sabe que nós tivemos um evento da Startse, né? A semana passada, o SVWC, e agora eu não me lembro o nome do indiano que fez a apresentação sobre inovação. Mas eu falei e escrevi isso e marquei ele no post que eu fiz, falando assim, para mim foi o pessoal chama de masterclass, né, para ficar bonito, né, de inovação. Em 20 minutos, ele explicou muito simples o que é inovação. E ele tinha um slide em particular que fala exatamente o que você colocou aqui. Ele pôs um slide onde tinha uma pessoa e a tecnologia na frente. E aí essa setinha estava da tecnologia para a pessoa, né? Para o negócio. E aí ele fala o seguinte, né? Que justamente você tem que inverter a seta. Primeiro você olha o negócio, entende o negócio e depois busca as tecnologias que possam resolver aquele caso de uso. Né? Exatamente. Assim, só com esse slide, para mim, ele já me ganhou porque a gente sabe o que é, né? Porque a gente viveu isso porque não tinha tecnologia nenhuma. Então, primeiro você escutava a dor lá na ponta para depois executar alguma coisa, né? E eu tenho um caso, e as coisas uma coisa vai puxando a outra, né? Que também mudou a minha vida. Do ponto de vista de formação, eu fiz colégio técnico, depois eu fiz matemática, depois engenharia, depois eu fiz o SEAG, que é o curso de especialização para graduados da FGV. No SEAG, eu tive uma aula de marketing que essa aula mudou a minha vida. A professora chegou e falou assim, vamos separar em grupos de 5 pessoas. Então, separou lá em X grupos de 5 pessoas. Este grupo de 5 pessoas fica lá fora. Vocês serão os clientes dos demais grupos. Ok, ele saiu, ficou lá fora. E aí, depois que eles estavam lá fora, a professora virou e falou assim, vocês vão criar... Aquele grupo lá é um grupo de cegos. Vocês vão criar produtos para atendê-los. Todo mundo, perfeitamente.
Cada grupo começou a criar uma coisa diferente, desde semáforo que avisava se vinha carro, se não vinha carro, relógio que falava, livro que... audiobooks, tudo quanto que é coisa. As coisas mais criativas e impressionantes do mundo. Aí, finalizaram? Finalizamos. Todos finalizaram, a gente todo preparado, aí o grupo entrou. A primeira coisa que o grupo falou quando entrou foi assim: nós somos jovens da faixa de 18 a 20 anos e a gente gosta de balada. O que vocês têm pra gente? Ninguém tinha nada. Ninguém tinha nada. E qual que foi a moral da história? Por que vocês não foram perguntar para eles? Ah, podia? Onde estava escrito que não podia? Moral da história: entenda o que o seu cliente precisa. Seja cliente externo, seja cliente interno. Não saia fazendo. Não busque. Esse é um risco que nós temos em tecnologia. Não pegue uma tecnologia e tente encaixar no negócio. Veja o que o negócio precisa e busque a tecnologia adequada. A tecnologia adequada pode ser um Word, um pedaço de um notepad. Não precisa ser algo sofisticado, rocket science. Mas a tecnologia para o que precisa. E simples assim. Vamos dar uma estressada no assunto de IA. Eu vejo, indo nessa linha de raciocínio, Jesus, você vê que a gente foge tudo do roteiro, né? Eu falo isso todo episódio. Tá gostoso, tá porque bacana. Vira conversa, né? Vira conversa, né? Tem algumas empresas, e vejo até alguns cursos falando, não, como você monta o seu squad de IA? Vamos trazer um especialista de IA. Eu primeiro falo assim, se alguém fala que tem especialista de IA, já deve estar contando uma mentira, porque no máximo você pode ter feito um curso até um pouco mais de longo prazo, mas implementação, vivência, etc., ninguém tem. Ninguém tem, ou quase ninguém tem, para não ser tão exagerado. Mas é o que você falou, como é que eu monto uma estrutura para IA sem saber o que o meu cliente quer? Todo mundo tem cliente, seja interno, seja externo, né? Você tem clientes, eu falo que TI tem muito essa história, né? RH também tem um perfil muito parecido de TI, ou seja, precisa atender todas as áreas da empresa. Primeiro, vá lá e escute e veja qual é o problema. Porque às vezes pode ser que não seja a IA que você está precisando, né? Trazendo linguagens atuais, talvez precise de um RPA, como você falou, talvez precise de uma planilha. Eu vejo muitas empresas ainda que não têm o básico, que roda muito papel pela companhia inteira, por falta de desenho de um processo, do entendimento melhor do processo, né? As áreas, às vezes, né, quando o TI também não consegue suportar muito bem, tem o tal do Shadow IT, que compra os sistemas, que aí depois você não consegue entender, não consegue integrar. É isso mesmo. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, IA nesse mundo, né? Dessa questão de, não, preciso fazer um projeto de IA para resolver os meus problemas sem antes ir dando uma olhada nos problemas. Isso vale para IA e vale para qualquer coisa que a gente estiver falando que sejam as tendências que estão surgindo no mercado. E esse é o risco e a oportunidade quando você é early adopter. Então você tem as duas coisas, você tem riscos e tem oportunidades. Uma coisa tem que ficar muito clara. O importante é você ter uma clareza de onde você quer chegar e de quais são os problemas que você quer resolver. Da mesma forma, não é eu vou colocar IA para parecer bem na fita. Mas às vezes fica um negócio caro, forçado e quebra o teu fluxo, quebra o teu processo. A tua indústria, ela aceita isso? Aceita no sentido de encaixa com fluidez? Porque uma coisa é usar IA para você criar um texto. E outra coisa, se você
você está produzindo parafusos. Como usar isso? E às vezes a IA ela tem um caminho para chegar lá. Então, às vezes, eu estou produzindo parafusos, eu preciso, antes de mais nada, fazer uma otimização da área de compras, uma otimização de logística, uma otimização de mapeamento de mercado. E, às vezes, usar IA focado naquele item específico, não ter aquela obrigação que eu tenho que usar IA em tudo. Não, eu vou usar IA num ponto específico. Eu sou um produtor de parafusos, eu vou usar IA numa seleção de como que eu vou abordar o mercado e os meus clientes. Pode ser nesse caminho, mas não tentar forçar uma situação. E hoje eu vejo que as pessoas que não estão usando IA se sentem culpadas. Fala assim, eu tenho que usar IA porque isso daí é a trend de mercado. Preciso justificar, né? Eu como gestor de TI aqui também preciso trazer. Eu preciso trazer, eu preciso ter. Às vezes não. Tanto que os grandes projetos, apesar da gente ter utilizado inteligência artificial, inovação na rede Santa Catarina, por exemplo, um dos grandes fatores de sucesso do projeto Transformação não foi a tecnologia. A tecnologia teve um papel fundamental, mas o mais amplo foi a parte de processos, como que as coisas se conectam. E processos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não confundir com burocracia. Como que as coisas se conectam. Como que eu quero que um paciente entre, como que vai ser o caminho do paciente, como que eu vou estudar, por exemplo, olhando a retaguarda, como que eu evito glosas, por exemplo, indo pelo caminho do paciente, onde que são os pontos de fricção, onde que está faltando informação, onde que a informação não está com a qualidade necessária e onde que eu trabalho. Isso não é tecnologia, a tecnologia vem depois. Qual que é a solução que eu trago para resolver essa situação? Mas o mais importante, o que é? Eu ter a fluidez do paciente para ele ser atendido rápido, para ter segurança e qualidade no atendimento. Depois, para ter a conta e toda a parte de retaguarda bem estruturadinha. Essas coisas se conectam. Então tem que ter a saúde para o paciente, a saúde financeira da instituição, a integração com os parceiros, planos de saúde, fornecedores e tudo mais. Então, essa conexão toda, ela passa em como que você conecta tudo isso. E conectando com a tua pergunta de uso de IA, o uso de IA ele é em alguns pontos específicos. Mas a fluidez como um todo, ela faz parte de um estudo mais estruturado. Eu vejo grande dificuldade das empresas em falar em desenho de processos, porque a gente teve a tal da reengenharia no passado, muita gente bateu cabeça, né? De novo, né? Como você falou, agora eu vou usar o seu termo, né? Quando você é silver, você sabe que teve algumas coisas que tropicaram ali pela frente. Mas é essencial essa história de desenhar os processos, de fazer integração entre as áreas, né? Eu falo o seguinte, né? E usando um outro exemplo que eu faço de provocação para gestores que às vezes se escondem em cima das tecnologias, porque às vezes um determinado diretor ou um presidente fala, por exemplo, né? Não, nós precisamos implementar SAP. Ele já vem com a solução, né? Eu falo assim, o produto é muito bom, nada contra em SAP, né? O produto é muito bom, é ótimo, mas não é para todos os casos. Será que um SAP serve para o mercadinho da esquina? Muito provavelmente não, né? Por quê? Porque é muito caro, é um software muito robusto, não é o momento para aquela empresa, aquele mercadinho fazer isso. E aí eu vejo que muita gente acaba aceitando, né? Ou quando vem de cima, ou sugere isso, porque você tem uma robustez atrás de você que lhe garante, vamos dizer assim, se não der certo, ó, eu escolhi, em teoria, o melhor. Aquilo que aparece no Gartner, né? Como destacado, né? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque isso
acaba mostrando que às vezes as pessoas não têm longevidade nas companhias. E uma coisa que eu até lembrei agora, que é bem relevante, que assim, de novo a gente tem que olhar sempre o resultado. Então, vou pegar o projeto Transformação, por exemplo, lá da Rede Santa Catarina. A gente cuidou da parte dos processos, integração, muita conversa com as áreas assistenciais, quais são os melhores protocolos, como que as coisas vão funcionar, como que as coisas vão integrar. E depois eu tive a oportunidade também de fazer a junção de duas áreas. A área de operações, que ali tem tanto a parte de logística, suprimentos, compras, né? Com a área de tecnologia. Então, essa junção, ela permitiu, por exemplo, a gente ter uma eficiência de todos os suprimentos de todos os hospitais da rede. Então, mais importante do que ter a tecnologia é qual que é o resultado que eu quero. O resultado que eu queria na ocasião é o seguinte: não pode ter estoque sobrando e nem produto faltando. É simples assim. Então você tem que ter o equilíbrio entre os dois pontos. E às vezes você tem um produto sobrando em uma unidade e faltando em outra. Você pode compartilhar isso, controlar os prazos de validade, como que as coisas vão funcionar, tudo isso. E qual que é o grande resultado? Qual foi a grande prova no final de tudo isso? Depois que a gente fez esse projeto, a gente teve a pandemia. A gente passou pela pandemia na Rede Santa Catarina com 10 hospitais sem a falta de um produto. Não faltou nada. É um resultado impressionante, porque houve um aumento, né, de uma procura muito maior na época, né? Teve um aumento, teve uma falta dos produtos. Então a gente teve situações, tinha alguns medicamentos que simplesmente tinham sumido do mercado. Então a gente tinha outro desafio de buscar fornecedores, desenvolver alternativas. A gente conversava também, a gente ajudou também várias outras redes de hospitais. Às vezes as redes de hospitais, eu preciso de tal equipamento, preciso de tal. A gente tinha também essa relação, mas dentro do nosso contexto, a gente passou pela pandemia sem falta de um produto sequer. Então a gente teve... Isso demonstra que o final, o resultado, acaba salvando vidas, mais do que o resultado de tecnologia. Você volta para o propósito, né? Volta para o propósito. Então, isso dá um orgulho muito grande para a gente. Muito grande. Muito bom, parabéns. Tem todo um time que... Sim, eu ia até te perguntar com quais dos nossos amigos trabalhavam com você nesse projeto lá, porque eu sei de alguns que trabalharam lá, não sei se foi ao mesmo tempo, como o Vanicelli, etc. Não sei se eles estavam ali na mesma época. Vanicelli era do meu time lá, Legal. Ele foi uma pessoa que me ajudou bastante, né? Tenho vários amigos que me ajudaram em várias empresas. O Tiago também me ajudou na Livraria Cultura. Então, as coisas vão... A gente não faz as coisas sozinho, né? Não. Na verdade, eu sempre falo assim, quem entregava as coisas era a minha equipe, sempre. Na verdade, é a minha equipe que entregava. E, aliás, isso é uma outra grande questão da construção da carreira. Se você for olhar do ponto de vista técnico, qualquer pessoa que participa de grandes projetos, ele nunca é o melhor técnico do mundo. Ele tem que ser a pessoa que consegue juntar as melhores pessoas para cada projeto, para cada situação, e consegue motivá-los. Então, esse é o grande desafio de qualquer gestor num grande projeto. É isso mesmo. Falando em um grande gestor, né? Considerando então aí os seus mais de 20 anos em gestão, o que você diria hoje
em relação às qualidades, características, enfim, de um bom líder, de ser um Jesus? Primeiro, obrigado pelo reconhecimento aí. Eu acho que, de novo, eu vou usar a palavra sorte de novo, mas eu sei que tem uma parte que a gente acaba conduzindo, mas eu tive a sorte de ter grandes pessoas, né, e pessoas que viraram grandes amigos, inclusive. Eu acho que a primeira grande questão de um gestor para ele ter um bom resultado é ele conseguir juntar as pessoas certas no local certo. É o primeiro ponto. Segundo ponto, motivar as pessoas. Como que eu motivo? Terceiro ponto, escutar. Escutar é fundamental. Tem aquela máxima que a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então eu tenho que escutar. Tenho que ver o que está acontecendo. Eu tive um projeto, uma vez no Rio de Janeiro, que isso aí é bem interessante também, que eu estava na empresa Som da Haiti, na ocasião. E era um projeto numa grande empresa de telecomunicações do Rio, mas era assim bem grande mesmo. Eu tinha 8 gerentes para um projeto assim de média duração, de 90 dias. Contratamos esses 8 gerentes, começamos a rodar o projeto. Na primeira semana, nada andou. Falei, nossa, está acontecendo. Aí fala com um, fala com o outro, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí, na segunda semana, nada andou. Falei, não. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um replanejamento, fiz tudo. Aí eu falei assim, deixa eu escutar as pessoas. Aí peguei e mostrei tudo, falei assim, olha, eu queria escutar vocês. Aí ninguém falou nada. Interessante. Eu vim aqui escutar e ninguém falou nada. Aí acabou a reunião, eu percebi que algumas pessoas se juntaram e estavam conversando muito com um indivíduo em específico, um dos gerentes. Eu falei assim, aí tem. Aí o que eu fiz? Eu chamei aquela pessoa para conversar. Mas outra coisa importante, eu não chamei para confrontar. Eu chamei para escutar. Falei assim, olha, fulano, a gente tem esse projeto, tem esse objetivo, assim, assim, assado. Eu fiz esse plano, eu quero escutar a tua opinião sobre o plano. O que precisa mudar? E a gente vai sair dessa mesa aqui agora com uma solução. O que você falar para mudar, o meu compromisso, eu irei mudar. Mas eu quero te escutar. E você tem liberdade total para mudar o que você quiser. Ele mudou 2 palitinhos de lugar. Praticamente nada. Mas o que mudou foi a atitude dele e do grupo. No dia seguinte, o negócio estava fluindo que parecia um avião. Falei, olha que interessante. E aí o que eu identifiquei naquele dia? Que tinha um comando paralelo. Tinha um líder ali. Tinha um líder ali. E era um líder que, inclusive, ele no Rio de Janeiro tinha algumas conexões locais lá na região. Que nem sei como posso colocar isso aqui. Mas aí, em alguns momentos, chegava assim e falava assim, olha, vamos fazer assim, assim, assado. Aí um dos gerentes perguntava, mas por que precisa fazer isso? Aí essa pessoa, esse líder paralelo, falou assim, porque o chefe está mandando. É simples assim.
Falei, calma, vamos devagar. Você vê, né? Pessoas. E você tem que se conectar com todas as situações e todas as pessoas. Era um projeto de curta duração, o negócio acabou fluindo super bem. Eu conversei com esse líder, falei assim, vamos fazer diferente, vamos pegar mais leve, assim, assado. Aí eu mudei, inclusive, a abordagem, mas o negócio fluiu. Então, da mesma forma que é importante a gente conversar com o negócio, identificar o que está acontecendo, com a equipe é a mesma coisa. As pessoas têm que acreditar. Sabe a história dos 3 pedreiros, né? Não, conte aqui pra gente. Esse é o canal para contar, eu não sei. Essa história é bem legal. Você tem 3 pedreiros e os 3 pedreiros estão executando exatamente a mesma tarefa, assentando tijolos. Você chega para o primeiro pedreiro. O que você está fazendo? Estou assentando tijolos. Essa é a minha tarefa e eu estou executando perfeitamente aqui. Pô, bacana. Chega para o segundo pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou levantando essa parede, depois eu vou levantar outra parede, eu vou fechar aqui um telhado, vai fazer isso, vai fazer aquilo e eu vou instalar uma janela aqui. Pô, bacana. Chega para o terceiro pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma catedral. Uma catedral maravilhosa. Ela vai ser o centro que vai reunir todas as pessoas dentro desse vilarejo. Vai ser um ponto de encontro. Vai ser um lugar lindo, um lugar maravilhoso. E para construir essa catedral, eu vou assentar tijolo, levantar parede, vou fazer tudo. Mas eu estou construindo um sonho. Eu vou mudar esse vilarejo. Moral da história? A pessoa, quando sabe qual que é o objetivo, quando está engajada, o resultado sempre sai melhor. Muito bom, Jesus. Muito boa história. Eu falo que um dos grandes falhas de todas as organizações é, às vezes, esconder a informação. Esconder o que realmente tem que ser feito. Eu sou um cara quase que adepto 100% da livre comunicação, né? Sim. Assim, se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal, quanto a gente está vendendo, quanto a gente está produzindo, para mim essas informações deveriam ser públicas dentro da organização, porque as pessoas entendem quando a empresa está com problema, quando não está com problema, quando está alcançando, né? Quando você coloca seus objetivos, como você falou, quando você vê a catedral, você sabe o que você está trabalhando, né? Você não está só propósito. Você não está só assentando tijolos. Exatamente. É igual, tem um paralelo a isso. Perguntaram para a pessoa que estava varrendo o chão na NASA o que ele estava fazendo. Ele virou e falou assim: eu estou fazendo a minha parte para levar o homem à Lua. É isso. Muito bom. É sobre isso. É muito bom mesmo. Eu fiquei refletindo. Né? Eu gosto, né? Quando tem ali uma história, né? Uma parábola, né? Digamos assim. Eu gosto porque eu acho que desenha, né? Então eu preciso ter essa visão. Conecta, né? Conecta com tudo, com o propósito, com o resultado, com o objetivo, com tudo. Indo aqui mais agora para a reta final, quais são as suas percepções de tecnologias para o futuro? As minhas percepções de tecnologia para o futuro. Eu vejo que a tecnologia é algo assim maravilhoso, que tem tudo para levar para a melhor qualidade de vida, melhor interação das pessoas, melhor tudo. O cuidado e a cautela que nós devemos ter é, como tudo na vida, como que ela será utilizada, né? Ela pode ser utilizada para aproximar as pessoas, mas ela também pode ser utilizada para mudar o foco da pessoa e perder esse contato pessoal. Então, eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que ter a cautela de
não só ter boas tecnologias, novas tecnologias, como também como que elas serão utilizadas e como que a gente vai utilizar essas tecnologias no nosso dia a dia. Então, tem paralelos na história que quando se criou o avião hoje é um meio de transporte vital para as nossas vidas. Mas em algum momento na história, ele foi uma arma de guerra. Então a tecnologia, eu acho que ela vai sempre evoluir. A gente tem que evoluir junto à nossa espiritualidade, às nossas relações entre pessoas, para a gente conseguir usar essa tecnologia de forma adequada. A tecnologia é fato, ela irá evoluir. A gente precisa saber como conviver com essa evolução, sem perder a nossa humanidade. Bom. Tá profundo hoje o papo. Hoje tá. Tá profundo aqui, né? Você é bastante agitado, acho que acredito, de novo, que é uma característica do profissional de TI aí, de estar sempre pensando em inovação e tudo mais, né? O que você faz para desconectar? Além de dar 200 beijos na Vitória. Isso daí para mim é o mais importante de tudo. Eu gosto muito de caminhar. Gosto porque preciso, né? Mas eu aproveito para caminhar, para andar um pouquinho em lugares com natureza. Eu moro num condomínio que tem um bosque, então tem lugar para caminhar, eu caminho todos os dias. Eu sou muito família, eu gosto muito de sair com a família, estar junto com a família, eu valorizo muito isso. Então, estar junto com a família pode ser o programa mais simples do mundo. Pode ser um macarrão com atum. Eu abro uma latinha de atum, misturo com macarrão, mas estando com a família é o que mais me dá prazer. E eu gosto de fazer outras coisas também. Eu gosto, por exemplo, de cozinhar. Então, não arruma complicação para mim aqui. Eu vou fazer o Marco passar um tempo com você. Vai ser um prazer. Você ensinar umas coisas aí para ele aí de cozinhar, né? Eu só faço coisa assadinha, já vim pré-pronta. Viver fry. Mas eu gosto de cozinhar e aí tem uma história por trás disso também. Para mim, o cozinhar não é eu fazer um prato para mim mesmo. Eu gosto de ter o contexto, de juntar as pessoas. É a dedicação para os outros, né? E quando eu ofereço um prato para alguém, não é a comida. Eu estou doando o meu tempo para você. É isso mesmo. Então, essa coisa para mim conecta muito, né? Então, eu gosto de ir à praia, a praia no sentido de não ficar torrando no sol, mas passeando pelo calçadão, esse tipo de coisa. Respirar um ar diferente, né? Eu dediquei meu tempo para você para fazer aquelas bolinhas de queijo ontem à noite. Olha só, que legal. Pré-pronta. É só para aproveitar e dar umas risadas. Mas tem a sua evolução. Você vai evoluindo. Vai galgando. Sim. E é engraçado que eu gosto muito de cozinhar porque eu venho de uma família paraibana, nordestina, então... E não é pouco, né? Não é pouco. Nossa, os almoços, jantares lá Quando eu faço, eu gosto de fazer muito, porque é isso que você falou. Quando a gente coloca ali para as pessoas, você vê as pessoas comendo aquilo que você fez, você fala, gente, isso é uma sensação tão boa. Não dá um prazer? É um prazer muito... Eu adoro isso. É um sentimento inexplicável, é isso mesmo. E parece que você está se conectando com as pessoas, né? E a minha esposa, a Cláudia, é exatamente igual. E ela também tem o hábito de cozinhar para muitas pessoas. E hoje ela é subsíndica da nossa torre lá. E ela vive cozinhando para os funcionários. Então, vira e mexe, ela faz não é uma panela, é um tacho, é um negócio assim, maior que uma panela. De macarrão, frango,
e super saboroso, super saboroso. As pessoas vêm de todas as outras torres para almoçar lá também, é bem, bem gostoso. Então ela sempre faz esse tipo de coisa e junta todo mundo, é bem bacana. Muito bom. Aquelas assim, onde que você mora mesmo, Jesus? Que dia que a Cláudia faz... Boa. Muito bom. Bom, Jesus, sua participação aqui realmente foi muito especial, foi muito bom ouvir sua história, né? Com certeza, eu falo isso sempre, a gente se estenderia aqui conversando por muito mais tempo, né? Tem vários pontos que a gente poderia abordar com você e eu tenho certeza que você teria muito aqui para agregar, não tenho a menor dúvida disso. Então, vamos ter uma parte 2 aí, com toda certeza. Né? O ano que vem está chegando. Ano que vem está chegando. Mas foi muito, muito especial sua participação aqui com a gente. E você quer passar um recado para o pessoal, um recado final, Jesus? Todo mundo? Eu acho que assim, o maior recado que eu passo é o seguinte, a gente tem a nossa carreira, a gente tem a nossa família e a gente tem a nossa vida pessoal, nossa saúde, o nosso equilíbrio. Eu acho que no final, o que importa é a gente fazer o bem, a gente estar bem com a gente mesmo, a gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família e o profissional está conectado com tudo isso. Então, eu acho que no final o resultado é a consequência. A causa é você ter essas conexões. E tudo passa por pessoas, a forma com que você trata as pessoas, a forma com que você é tratado. Então, eu tenho uma felicidade muito grande de ter tido empresas, pessoas, relacionamentos que sempre agregaram na minha vida. E eu sempre olho o lado positivo. Isso é outra coisa importante. Sem dúvida. Muito importante. Isso é verdade. A gente tem que lidar de forma positiva. É lógico que tem dia que a gente não está tão positivo assim, digamos assim, mas a gente não pode deixar Somos seres humanos, né? Exatamente, mas a gente tem que, dentro do possível, falar sempre da outra metade do copo, né? Isso com certeza faz parte da vida. E no final eu agradeço a Deus que me deu um monte de desafios, mas Ele nunca me abandonou. E eu confio muito em Deus. A minha história, quando eu senti que estava difícil, uma porta se abria do nada. E as coisas vão fluindo. Então Deus me deu os desafios e tem me ajudado muito. Eu tenho muita confiança em Deus. Eu tenho muita gratidão à minha família. A família para mim é tudo. E tenho gratidão a todas as pessoas que me ajudaram durante toda essa minha jornada. Muito bom. Muito bom. É esse o recado final que eu queria dar. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus aproxima da gente. É uma coisa que eu falo. Certo? Beleza. Faça o encerramento aí, moça. Vamos lá, então. Bom, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né, que é o Grupo Taking, a Elo, Soft Expert, Vipor, a Cisnet e a T2 Software por estarem aí nos apoiando nesse podcast. E um agradecimento também aqui especial à Amplifica, que, né, tem esse estúdio aqui incrível aqui pra gente, né? O Michel que está ali, né? É o Nossa Michel. Operação. Grande Michel. Agradecer a ele também, que fica aí escutando. Espero que esteja valendo a pena aprender algumas coisas aí. A gente tem uma equipe aqui, que é o Michel, a gente tem o Henrique, a gente tem o Alex, né? Que é uma galera aí que nos apoia, né, nesse projeto. Mas eu quero que você fale da Pulse Mais. Bom, para quem não conhece ainda a Pulse Mais, a gente fala em todos os episódios. É uma entidade que ajuda jovens da periferia, antigamente chamava DPFL, da Periferia para Faria Lima, que fazem ações para que nós sejamos mentores desses jovens. Então, Jesus, esteja convidado, né, Muito obrigado. a ajudar alguém. Né? É uma sensação muito boa, né? É uma entidade que já tem algum tempo, nasceu com o Thiago Lima, hoje o Edu está à frente dela. Edu, precisamos marcar a data para você vir aqui falar, você da Pulse Mais. Né? Eu mandei uma mensagem ontem à noite para você, eu acho que foi ontem, quase de madrugada, tá?
porque acabei esquecendo outros dias, para a gente marcar essa data. Tá? Um beijo no seu coração, obrigado por estar aí, espero que a gente esteja apoiando vocês. Então é isso, muito obrigada. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, né? Nos ajudem a divulgar aí esse projeto que está sendo bem bacana e eu tenho certeza que vai durar por muito tempo. Valeu, obrigado, gente. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Obrigado, Jesus.